Existe uma mentira confortável que o mundo repete o tempo todo. A ideia de que liberdade é poder. Quanto mais forte você é, quanto mais opções você tem, quanto mais portas consegue abrir, mais livre você seria. Essa lógica à primeira vista parece fazer sentido, mas ela desmorona quando observamos alguém que nasceu com tudo isso e mesmo assim não se sente livre. Gohan é esse alguém. Desde muito cedo ele carrega algo que nunca pediu. Um poder que cresce de forma desproporcional e violenta. Enquanto outros personagens buscam forças, Gohan tenta entender como conviver com ela. Essa diferença muda tudo, porque quando o poder vem antes da escolha, ele deixa de ser um prêmio e passa a ser um fardo. Gohan não escolheu ser treinado em meio ao perigo, não escolheu enfrentar a morte ainda criança, não escolheu ter o futuro do mundo colocado sobre os seus ombros antes mesmo de entender quem era. O mundo decidiu por ele, e isso cria uma tensão silenciosa entre aquilo que ele pode fazer e aquilo que ele quer ser. Na filosofia existencialista, existe uma ideia dura, mas inevitável. Nós não escolhemos as circunstâncias em que nascemos, mas somos responsáveis pelo que fazemos a partir delas. Gohan não escolheu nascer forte, mas o mundo exige que ele responda a isso. A liberdade dele começa exatamente nesse ponto de choque entre destino e consciência. Enquanto o Goku encontra sentido na luta, enquanto o Vegeta transforma o combate em identidade e orgulho, Gohan sente a batalha como algo que o destrói por dentro. Para ele, lutar nunca foi diversão, nunca foi afirmação de si, sempre foi perda. Perda de inocência, de paz, de equilíbrio. Cada transformação vem acompanhada de dor emocional, não de prazer. E então surge o dilema central da sua existência: seguir o caminho que todos esperam ou permanecer fiel àquilo que ele sente ser verdadeiro. Gohan poderia se tornar o maior guerreiro do universo. Ele sabe disso, todos sabem disso. Mas ele escolheu estudar, escolheu viver uma vida comum, escolheu a tranquilidade em vez da glória. Essa escolha parece simples, mas é profundamente filosófica, porque ele confronta uma narrativa muito poderosa, a ideia de que devemos sempre explorar o nosso potencial ao máximo, de que desperdiçar talento é quase um pecado, de que não ser extraordinário quando se pode é uma falha moral. Mas Gohan nos força a fazer uma pergunta fora do conforto: potencial para quem? Pro mundo? Pro ego dos outros? Ou para a própria consciência? Existe uma mentira que o mundo conta. Siga sua natureza. Parece bonito, parece libertador, mas e se a sua natureza for algo que você não deseja ser? Gohan é naturalmente poderoso, mas essencialmente pacífico. A força faz parte dele, mas não define sua essência. Seguir essa natureza seria negar tudo o que ele sente. A verdadeira liberdade, nesse caso, não está em se entregar ao que é esperado, mas em resistir, em dizer não ao destino automático, em transformar a força em escolha, não em identidade. Gohan não rejeita quem ele é. Ele apenas se recusa a se reduzir a isso. O problema é que o mundo raramente aceita esse tipo de liberdade. Sempre existe alguém dizendo que ele poderia ser mais, que ele está desperdiçando o dom dele, que ele deveria lutar mais. Poucos perguntam se esse caminho faz sentido para ele. Poucos se importam com o custo emocional dessa expectativa constante. Gohan vive cercado por projeções. Piccolo vê um guerreiro moldado pela dor. Goku vê um sucessor, um salvador. A sociedade vê um símbolo de esperança. Mas nenhuma dessas projeções vive dentro da mente dele. Nenhuma carrega o peso que ele carrega ao decidir quem precisa ser. Esse é um dos aspectos mais cruéis da liberdade. Ele não vem acompanhado de aprovação. Escolher a própria vida quase sempre significa decepcionar alguém. E Gohan decepciona todos ao não seguir o roteiro que escreveram para ele. Ser livre não é confortável. Nunca foi. Toda escolha real traz culpa. Quando Gohan decide não lutar, ele sente que está falhando com o mundo. Quando decide lutar, sente que está traindo a si mesmo. Não existe saída limpa. Não existe escolha sem perda. A filosofia existencialista chama isso de angústia da liberdade. O peso de saber que qualquer decisão elimina infinitos outros caminhos possíveis. Gohan vive exatamente nesse espaço.
Ele não age por impulso, ele pensa, ele sente. E isso o torna mais humano do que qualquer guerreiro que luta sem hesitar. Quando finalmente entra em combate de verdade, algo fundamental acontece. Gohan não luta para provar valor, não luta por prazer, não luta por orgulho. Ele luta porque não existe outra opção moralmente aceitável. A violência para ele nunca é celebração, mas sim é o último recurso. Isso muda completamente o significado da força. A luta deixa de ser expressão do ego e se torna responsabilidade. Ele não quer vencer, ele precisa impedir que algo pior aconteça. O poder não define, apenas o atravessa naquele momento. O mundo moderno idolatra o excesso, mais desempenho, mais produtividade, mais poder, mais resultados. Gohan confronta essa lógica de frente. Ele mostra que nem todo o potencial precisa ser explorado até o limite para que uma vida tenha valor, que nem todo talento precisa virar espetáculo, que nem toda força precisa ser exibida. Às vezes, a maior prova de maturidade é saber parar, saber dizer não, saber escolher uma vida maior aos olhos da própria consciência. Isso é algo que quase ninguém suporta ouvir, porque ameaça a lógica inteira do sucesso moderno. Quando Gohan aceita lutar, ele não abandona quem é. Ele age apesar de quem é. Essa diferença é crucial. Ele não se transforma em alguém que ama a violência. Ele apenas reconhece que em certos momentos o silêncio se torna imoral. E então ele age. Isso não é submissão ao desejo. É escolha consciente dentro do caos. É entender que a liberdade não significa ausência de dever, mas sim a capacidade de assumir sem perder a própria humanidade. Gohan também redefine o conceito de herói. Ele não busca ser símbolo, não deseja ser lenda, não quer carregar títulos. Ele nunca acorda querendo salvar o mundo. E exatamente por isso, quando faz, sua ação tem peso real. A filosofia sempre desconfiou de heróis que buscam o heroísmo, mas respeitou aqueles que aceitam o fardo quando não há alternativa. O verdadeiro herói não é o que deseja o poder, mas o que o suporta sem perder. Ser livre como Gohan é difícil. Significa frustrar expectativas constantemente, significa parecer fraco para quem só respeita a força, significa viver fora da narrativa dominante que glorifica o conflito e despreza a paz. É muito mais fácil seguir o caminho que o mundo aplaude, muito mais fácil se tornar aquilo que esperam de você. A liberdade real raramente vem acompanhada de reconhecimento. Ela costuma vir acompanhada de solidão, dúvida e silêncio. E talvez seja exatamente por isso que tão poucas pessoas escolhem esse caminho. Gohan nos ensina que quase ninguém quer aceitar. Liberdade não é fazer tudo o que você pode. Liberdade é escolher quem você quer ser mesmo quando o mundo inteiro espera outra coisa. Nem todo poder precisa virar identidade. Nem toda força precisa definir um destino. Às vezes, ser livre é recusar a guerra que esperam de você e aceitar lutar apenas quando a consciência não permite o silêncio.